pessoal, hoje um programa super pra lá de especial com dois gigantes do tatame. São atletas paralímpicos. Né, Leonardo? Hoje eu vou falar, eu sou Leonardo Alves, eu tenho mais ou menos 1,70 m, cabelos pretos, olhos azuis, pele morena clara. Sem mentir, hein, por favor. Estou dentro do meu peso, tenho um peso normal, nós estamos aqui no estúdio da Story Way. Eu queria também que o Hélio se descrevesse um pouquinho, porque esse episódio é muito importante a gente passar essa impressão, né? Essa impressão de quem somos, né? Então, eu tenho 1,85 m, sou bonito. Mentira. Tô um pouquinho acima do peso, mas eu ainda tô com a... Nós não enxergamos, mas o povo que vai assistir enxerga, cara. Então não pode mentir, Lide com a verdade. Somente a verdade. Estou aqui, cara, nesse estúdio num dia muito feliz. Pra mim é um dia especial, da qual vou lembrar aí pra sempre. Entrevistando duas pessoas super bacanas demais. Nem começamos um podcast aí, já tô morrendo de rir aqui com dois gigantes do tatame. Eles são pessoas com deficiência visual e grandes atletas. Roberto Julian e Roberto Paixão. Vamos Roberto receber? Júlio, mais conhecido como Pititinho e Roberto Paixão. Valeu, sejam bem-vindos. Valeu. Olá, galera. Vamos lá, vamos começar com o Roberto Paixão. Agora é você se descrever, vamos lá. Fala, galera. Primeiro agradecer aí pelo convite, né? Grandes amigos, aqui na presença de grandes amigos, indicado aí pelo Zeca, tenho certeza que essa ideia aí partiu dele, tenho certeza, já agradecendo aí ao Léo, agradecendo aí ao Hélio. Obrigado pela participação, é uma honra ter vocês aqui. Eu sou o Roberto Paixão, sou uma pessoa de estatura baixa, aproximadamente 1,60 m. Na minha certidão de nascimento tá lá pardo, né? Enfim, mais branquelo de não pegar sol. Tô com uma blusa vermelha aqui da minha instituição, a qual faço parte, que é da URES. No judô paralímpico eu represento a instituição URES. No judô regular, onde já competi, daqui a pouquinho vou falar um pouquinho mais sobre. Né? No judô regular eu represento o Judô Clube Leonardo Lara. E temos uma parceria muito boa com essas instituições, como o Leonardo Lara, como o nosso B2 ali, que é na presença do Zeca. Né? Enfim, que dá o suporte aí para que a gente conquiste essas medalhas que a gente vai comentar sobre daqui a pouco. E agora vamos pro Pititinho, né? Que Pititinho não tem nada. É o Roberto Julian, mais conhecido como Pititinho. Valeu, pessoal. Agradecer também o Hélio. Seja bem-vindo, Pititinho. Valeu, obrigado. Agradecer o Hélio, o Léo, pela oportunidade de estar aqui, né? Representando aí o judô paralímpico, né? Judô para cegos e deficientes visuais, né? Eu sou negro, né? 1,75 m, 76 aí de altura, né? Como o Hélio falou ali, também me considero um cara garboso, né? Cara pinta. Tanto é que no WhatsApp lá o codinome é Nego Pinta, né? E todo mundo pergunta. Aí fala, cara, que legal e tal. E é isso. Como o Roberto falou. A gente tem autoestima, né, irmão? Tem que ser, né? Senão já era, meu irmão. Não já era. Isso aí é a alma do negócio. Como o Roberto Paixão falou aqui também, sou atleta, né? No que diz respeito ao judô paralímpico, representando a URES, né? E no regular, no judô convencional, a gente representa aí o Judô Clube Leonardo Lara, né? E aí eu tô com a blusa aqui também, que representa tudo isso aí. Lara à esquerda, né? No caso, à direita de quem tá nos assistindo. A URES à esquerda, né? A minha direita. E tem aí um incentivo aí da B2 Fisioterapia Especializada, né? Na pessoa do Zequinha ali, José Carlos, né? Brandão. Carequinha mais charmoso. Isso aí é o careca. É o nosso careca. Eu queria saber como vocês sabem que ele é careca. Já passaram a mão, né? Nosso charme ali, é nosso charmoso, né? E aí ele que indicou para que vocês pudessem fazer aí. É uma honra muito grande. A gente tá aí para tentar bater um papo aí, né, descontraído, e contar algumas histórias. Isso. Algumas verdades, algumas nem tanto, mas é contar história, né? Claro. Quem não tem dinheiro conta história. Justamente. Me diz uma coisa, vocês falaram em judoca paralímpico e judoca regular. Explica pra gente o que é um, o que é o outro, qual é a diferença, como é que é isso? Tá contigo, Roberto? Eu falo. Pode falar. Então, a gente chama de judô convencional e judô paralímpico.
A diferença, o judô convencional é que nós também competimos, né? Treinamos com pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência e competimos durante bastante tempo com esses mesmos tipos, com pessoas com essa característica, sem deficiência alguma, entendeu? Aí diferencia o judô paralímpico, né? Que é o judô para cegos e deficientes visuais e para outros tipos de deficiência também, que o judô engloba tudo aí também, os PCDs, né? Que hoje é a nomenclatura aí, acho que mais correta a tratar quando fala de uma pessoa com deficiência. E aí o judô tem para quem tem síndrome de Down, né? E assim, para surdos, né? Deficientes, no caso, auditivos e para cegos. Pelo menos são no caso, é o que eu conheço, né? Acho que o Roberto até pode falar depois mais um pouco isso, que ele está mais a par sobre isso aí. E a diferença é essa, né? Só pela nomenclatura. E dentro do Shiaijo, né? Que é a área de competição, né? O que diferencia o judô paralímpico do judô convencional, o judô regular, é a forma que se inicia o combate, né? O judô paralímpico, ele se inicia com o kumikata, né? Que é segurando no judogi do adversário, né? A pegada. E no judô convencional, começa cada um do seu lado lá, né? E até fazer uma melhor pegada e começar o combate, entendeu? Essa, assim, é a grande diferença, né? E aí, algumas coisas particulares de que o judô regular se entra pela lateral, o judô paralímpico, de um tempo para cá, também se entrava pela lateral também. Os árbitros de canto de área levam, né, a gente até o centro do Shiaijo. Antigamente se fazia pela lateral, agora de um tempo para cá eles já fazem centralizado. Um árbitro só pega o atleta aqui, dá o cotovelo, o braço, a gente apoia, cumprimenta para poder entrar na área de competição, aí ele vai, posiciona a gente, né, para poder começar o combate. Faz o kumikata, que é a pegada, e assim a competição se inicia, o pau canta, entendeu? Eu posso falar um pouquinho que, assim como o José Carlos, que está aqui, José Carlos Bessa Brandão, está aqui, eu fui judoca também, né? Então a gente entende isso, que na época que eu fiz judô, eu treinava com deficiente visual. Sim. E realmente a gente tem que começar já com o kumikata ali. Sim. E depois vai disputar a pegada melhor para dar o golpe, né? E aí existem outras diferenças também. Como vocês sabem, tipo, qual foi a pontuação da queda? Hoje em dia não, hoje em dia é só vazar e pon, né? Antigamente tinha koká. Agora quando você sabe que tem shido, quando não tem shido. Agora voltou também o Yuko, né? Voltou. Né? A gente já competiu, né? Agora, né, Roberto? Sim. Início do ano já com esse retorno do Yuko. Né? Roberto vai explicar aí direitinho essa Explica pra gente, explica pra quem não sabe o que é Yuko, vazar e pon e as penalidades lá, o shido, o shui, tudo. Isso entrega a idade, hein, Léo? O Chui entregou a idade bonita agora. Que cocura! Caraca, eu não peguei isso aí, não. Década de 80, Chui. Pra mim era só Shido. Caraca! Mas assim, as características do judô paralímpico, o judô que a gente chama de judô regular, né? Judô convencional, são essas mesmo, né? A pegada, que é a característica mais forte, né? Que se vê, né? Que começa já com o kumikata, fazendo as pegadas. E também na questão de saída de área, né? Porque no judô convencional, o atleta pisando fora, ele já toma logo um shido. E o judoca paralímpico tem um pouquinho mais de... Ele releva um pouco mais isso, a não ser que o árbitro interprete realmente que o atleta esteja fugindo da luta. O dojo lá, a área, ele tem a área delimitada não. tátil? Não mais. O comando do árbitro, ele fica falando jogai, ou seja, já para sinalizar para o atleta que ele está indo para fora da área. Se ele continuar indo, ele está indo por vontade própria, porque ele tem que rodar para voltar para o centro. Não pode andar para trás, né? Aquele fugir mesmo da luta, né? Caracterizando isso. Aí o árbitro fica falando jogar e tal, e o diferente do regular, o técnico também, ele ajuda muito, porque ele vai falando para você algumas coisas. Ele pode falar durante? Pode. Ele pode falar, não com o árbitro em si, mas ele pode orientar o atleta durante a luta. Ele pode falar, tá indo muito para fora, a tua pegada não tá boa,
Vê agora, pode entrar. Enfim, ele dá uma orientada ali. Claro que naquele turbilhão da luta, né? Força, adrenalina, muitas das vezes o cara fica ali num liquidificador, né? Então, mais o atleta que consegue ouvir bem e consegue ter essa interação com o técnico, ele tá com, sei lá, 40%, talvez 50% da luta, assim, estrategicamente falando, né? Porque os olhos do técnico ali ajudam muito a gente para as orientações de saída de área, melhor pegada, e talvez em que momento o cara conhecendo, obviamente, o atleta dele, ele vai falar que ele sabe que o Tokiwaza dele, né? Que é a técnica preferida que ele quer fazer, e ele pode orientar ali, poxa, agora pode puxar para aquela técnica e tal, então vai orientando e assim vai, né? E assim, falando do judô em si, né? O Ippon, o Vazari e o Wilco, que agora voltou, tinha saído, né? Voltou. O Wilco caindo meio que sentado mesmo, né? E aí você recebe o Wilco ou ganha o Wilco, no caso, se você fizer o golpe, né? Aplicar o golpe. Vazari é como se fosse 50% da luta ganha, ou seja, e o Ippon é o golpe perfeito, né? Desequilíbrio, né? A puxada, enfim, toda a técnica. Costas no chão. E batendo com as costas todas no chão. E aí é claro que aí vai das interpretações, enfim, tem muita polêmica em torno disso aí, muitas né? Nuances, né? Então, hoje com vídeo replay aí, né? Então, hoje está muito sendo usado, né? E famoso VAR, né? O VAR do judô. VAR do judô, agora é VAR de tudo. Exatamente. E pasme, né? Falando aqui um pouquinho de... tem algumas coisas cômicas que acontecem, né? Por exemplo... teve atleta nosso que falou que queria vídeo replay e o cara é cego, queria ver o vídeo replay. Como ele ia fazer isso, eu não sei. Não, tem que ver o vídeo replay, eu fiz o golpe. Foi até o Rafael Pé de Múmia, um amigo nosso. Ele tomou uma chave de braço no ar e aí ele queria ver o vídeo replay. Não, eu quero ver o vídeo replay, mas pra que você vai ver? O técnico tem que ver, cara, não é você. Paixão, eu queria perguntar pra você, depois eu vou perguntar pro Julian também. Uhum. Como é que você começou no judô, o que te atraiu para o esporte e quais foram as principais dificuldades? Me conta um pouquinho lá do início da sua história. Então, eu sempre fui um moleque muito mimado pela minha mãe. E muito se deve à minha deficiência, que minha mãe, na santa ignorância dela, à época, né, o médico, só para vocês terem uma ideia, eu mamei no peito da minha mãe até os 7 anos de idade. Tudo isso porque o médico falou para ela assim, olha mãe, né? Porque como ele perdeu a visão, ele vai precisar muito usar raciocínio, enfim, então a cabeça dele precisa ser muito boa, enfim, e tal, isso há 40 anos atrás, né? Uhum. E aí ela levou isso aqui no pé da letra. Ela falou, o leite materno é muito importante para ele. Então, enquanto eu não quis largar, ela deixou. Ela ficou até quantos anos? 7 anos? Até os 7 anos. Eu ia pro jardim de infância mamando no peito. Depois parou, né? Parei. Parou de vez, né? Não. Maminho de... Ai, paixão. Paixão. Mas você parou com a mamação. Você parou. Enfim. Rapaz, esses caras não moram. Ele tá vermelho. Mas é isso. Vai, continua lutando. Eu quero perguntar. E o judô? Eu não tô conseguindo, peraí. Você parou de... Eu não aguentei. Quando ele falou ali, eu já respirei fundo. Acho que talvez por isso tenha tanta tara. Talvez. Pode ser. Se explica. Deixa ele contar, conta a história. Mas e aí, assim, a minha mãe, ela como eu disse, né, santa ignorância, ela achava que eu tinha que ter tudo, né? Não podia faltar nada pra mim, tudo que eu queria. Você tem irmão ou você é filho único? Tenho um irmão mais velho. E ela dizia, meu filho não vai depender de ninguém, tem que ter, enfim, ela... E aí eu era um cara muito, assim, tanto que quando eu fui pro Benjamin, eu sofri muito, né? Que é o Benjamin Constant, onde eu estudei, eu ficava... depois de um tempo, passei a ficar interno lá, porque eu morava muito longe. E a facilidade, se hoje é ruim, imagine há 40 anos atrás, 45 anos atrás, transporte público era muito caro, e minha mãe me levava todos os dias. Só que os professores falavam, mãe, tem que deixar ele interno, ele não está acompanhando as aulas, porque eu saía de casa às 4 da manhã, para chegar no colégio às 7, e para uma criança, para acompanhar a aula e tudo mais, enfim, era ruim. E ela deixou interno, só que ela deixava interno e ia lá 3 vezes na semana para, né, tomar conta, para ver se estava tudo bem, como é que não estava e tal.
E eu sofria muito porque era muito dependente, sabe? Muito dependente. De não fazer as coisas sozinho e tal. Eu fui amarrar cadastro depois de 10 anos de idade. Porque aí, ficando interno e tudo mais, comecei a aprender na marra, né? Os caras zoando, né? Tinha outros caras lá muito mais dependentes. Eu fui vendo que, pô, caraca, peraí. Por que eu sou dependente? Então, assim, eu posso melhorar. E tive alguns exemplos, né? Professores mesmo cego e tal. Eu falei, pô, quero ser igual esse cara e tal. Não quero ficar dependente. Fui buscando a minha independência. Né? E aí o judô, quando eu conheci o judô, ele me ajudou muito. Porque no judô você tem que ter disciplina. E eu não tinha. Eu era muito, muito assim. As coisas tinham que ser do meu jeito. E o judô me ajudou muito, né? Assim, eu aprendi muito. E como é que você conheceu o judô? Foi dentro do Benjamin. Porque, lá dentro já tinha? Tinha. Lá eles ofereciam, dentro da educação física, as modalidades. Tinha futebol, tinha atletismo e tudo mais. E eu não gostava de educação física. Eu faltava tudo. Eu não ia nenhum. Eu era reprovado por falta, porque eu não gostava. Você sentia muito negócio de correr, de natação. Né? E nunca gostei. Aí no judô me apaixonei. Entrei um dia, vamos lá pra você conhecer. Mudou sua vida. Que era o professor Osmar na época. Aí, cara, eu gostei. Gostei e fui mais pra de zoação mesmo. Fui, né, porque, quero pegar a mulher, garotinha, do que de escola e tal. Não fui porque eu amava o judô na época, mas eu me apaixonei. Tanto que eu entrei namorando uma menina, fui por causa dela, ela saiu e eu continuei no judô. Ela saiu do judô, ela abandonou o judô e eu continuei. Né, enfim, e o namoro não durou nem 6 meses. Enfim, então era pra conhecer. E o judô, cara, assim, eu comecei ele com tarde, né, pra se... formar atleta. Eu comecei a judô com 14, 15 anos. Né? Se a gente pensar em formação de atleta, o que a Urec busca hoje, tentar formar um atleta, quanto mais cedo ele for formado, mais longínfica e melhor é a carreira dele, né? Porque ele começa cedo, tem ali, né, a questão cognitiva, a motora, tudo mais, é muito melhor. E eu comecei tarde já, mas graças a Deus, mesmo começando tarde, eu consegui galgar alguns degraus. E quando você começou a perceber que você queria competir profissionalmente? Então, o judô, como eu te falando, né, ele abriu, apesar de eu ganhar dinheiro mesmo com o judô, tirando Bolsa Atleta, eu tive muitas coisas que o judô abriu porta. A minha faculdade eu fiz por causa do judô, né, então assim, é dinheiro, né, não é dinheiro no bolso exatamente, mas pagar uma faculdade hoje para mim, que era uma pessoa de classe média baixa, na Suan, que eu fiz com bolsa... Cheguei lá com bolsa 100% e na época eu era atleta da faculdade, né? Competia por ela e consegui minha bolsa. Quer dizer, eu não teria condições de pagar. Ou era para uma pública ou eu não faria faculdade, porque eu não teria 400, 500 reais, 300 reais para pagar uma faculdade, né? Então, assim, e o judô, hoje, ele me formou na vida social mesmo e na vida profissional, né? E aí, quando eu comecei para a competição e tudo mais, a minha primeira competição internacional foi em 99, que foi um Pan-Americano em Colorado Springs. E aí, quando peguei minha primeira medalha, que aí você vê o reconhecimento, né? Claro que está muito longe de ser o ideal, o reconhecimento da nossa sociedade como um todo, mas já melhorou muito. Eu acho que, haja vista hoje os patrocínios que quem chega numa seleção, é claro que a parcela ainda é pequena, porque, né, você precisa estar medalhando, para você ganhar uma bolsa pódio, por exemplo, mas hoje em dia e eu tenho certeza que eu contribuí para isso, porque lá em 99, 2000, não existia Bolsa Atleta, não tinha nada disso. A gente ia por amor, a gente conseguia um patrocínio ali do amigo, né? É como a gente tem hoje ainda, né? Para você ver, né? O Zeca aí é um cara que nos ajuda muito, porque, veja, a gente pagar uma fisioterapia para um atleta não é uma coisa barata, né? E muito se deve ao judô, porque o Zeca sabe, né? Ele acredita na proposta da gente, né, como atleta, acredita na gente, no nosso potencial e abre as portas do consultório dele. Ou seja, se a gente fosse pagar uma coisa dessa, por exemplo, imagina, 3, 4 vezes fisioterapia numa semana pagar. Entendi. R$1.000 de Bolsa Atleta não ia dar. Eu vou falar, agora eu vou perguntar a mesma coisa para o Julian, Roberto Julian. Sim. Primeiro, eu vou perguntar a mesma coisa sobre a sua trajetória, mas eu queria saber primeiro do seu teu apelido. Você é chamado de Pititinho? Pititinho é alguma coisa pequenininha, como é que... Pititinho não? Que apelido é esse? Não, e pior que era Pititinha. Não, era... Não. Começou esse cara aí, ó. O rapaz que...
que tomava o leite materno fundamental. Eu sei que tem uma 7 anos. Eu sei que tem uma história aí de vinho aí. Não sei se ele vai ter coragem de contar. Então fala pra gente, Júlio. Começa pelo seu apelido Petitinho, dizendo por quê e como é que foi a tua trajetória no judô lá no início. Que hoje em dia é ramificado, é derivado, né? Petitinho só porque em cada lugar chamam de uma maneira, né? Cada lugar que eu vou chamam de uma maneira. Petitinho é original, né? Diz minha mãe, né? Porque ela colocou esse apelido, Petitinho da mamãe, que eu nasci muito pequenininho, né? Mas sempre tinha acompanhamento com médico, com pediatra, essas coisas. Mas a médica falou, Petitinho é só porque a senhora quer, porque pela questão óssea dele, ele vai ser uma criança, um jovem adulto, assim, teoricamente, pros padrões da época, né? Vai ser alto. Hoje em dia, você tem cara aí de 14, 15 anos com 1,90m, 2 metros de altura. Então, mas há 30 e tantos anos atrás, né? Não era dessa maneira. E aí ficou Petitinho, aí no judô, quando eu entrei pro judô, né? Como é que foi a trajetória lá atrás? Então, eu, assim, diferente do Roberto, né? Quem me trouxe pro esporte, né? Porque eu fazia natação, assim, sempre fiz... Você mamou também? Não, isso aí não. Isso aí... até uma certa parte, né? Até no momento devido, não até os 7 anos, né? Aí, legal. Não, mas é fundamental. Eu fiz natação desde pequeno, né, cara? Minha mãe sempre me colocou pra fazer alguma coisa, até porque... Começou na natação? Comecei na natação, mas nada profissional, entendeu? Mais por qualidade de vida mesmo e a questão que eu tinha muita crise de bronquite, né? Eles davam muita essa recomendação crise de bronquite, aí mandava fazer natação. Aí fiz natação de 3 anos de idade até 14, 15, assim, aí parei um período que eu comecei a fazer curso, aí foi aí que eu conheci o Benjamin também, através de incentivo da minha mãe, entendeu? Que procurou tanto para mim, né, e para o meu irmão, para a gente poder fazer a questão de reabilitação, né? Porque a doença que eu tenho na vista é diferente da do Roberto, assim, ele contou aqui, né, que já nasceu cego, eu não. Eu fiquei cego com o passar do tempo. A doença que eu tenho na visão é retinose pigmentar regressiva, entendeu? Você nasce assim, enxergando e com o passar do tempo, né, você vai perdendo a acuidade visual até chegar à cegueira, entendeu? E não tem cura, né? Então, diferente do Roberto, que aos 2, assim, que nasceu também enxergando dele, né? Ele, acho que não sei se você contou, perdeu a visão com 2 anos, né? A minha foi diferente, eu vim perdendo gradativamente, né? Aí 2012, 13, eu acabei perdendo toda a visão, entendeu? Aí acho que desde 2014, 15, por aí. Faz de 13 anos, né? 2012 pra cá. Como é que você encontrou o judô? Então, eu encontrei judô através do meu irmão. Eu também tenho mais 3 irmãos, né? Tenho 2 irmãs e um irmão, e uma irmã por par de pai, né? E meus 2 irmãos. E eu sou mais novo, né? De 4. Meu irmão também é cego, né? Temos a mesma deficiência, entendeu? A mesma doença, né, na verdade. Somos cegos. Ele ficou mais jovem, porque ele é 13 anos mais velho que eu fazia 39, né? E ele fez 52 agora em março, mês retrasado, entendeu? E a gente tratava... a gente passou por diversos lugares, né? E a gente tratava muito o doutor José Bichara, né? Um salve para ele, assim, não sei pela questão da idade, eu não sei se ainda se encontra nesse plano aqui com a gente, né? Mas foi um cara que a gente sempre tratava, né? Minha mãe sempre levou na época, porque minha mãe é da área de saúde, né? Então, já falecida, já desde 2021. Uhum. E quais são os maiores desafios que você encontrou dentro do tatame e fora? Cara, eu vou falar para você que diferente, né, do companheiro, do Roberto Paixão, eu já peguei um caminho já desbravado, né? Não pavimentado, como assim é hoje, né? Que tem essa visibilidade, né? Do judô paralímpico, né? Do desporto paralímpico em geral, né? Foi como o Roberto falou. Não é, de repente, aí do ideal, mas assim, já houve um avanço enorme da época que ele começou, da época que eu comecei e do que é hoje, né? As pessoas, os jovens atletas que vão começar hoje,
já vão pegar uma estrada bem construída, entendeu? Ele começou lá atrás, 30, 40 anos atrás aí, né? Eu comecei uns 15 anos depois dele, né? Já peguei a coisa melhorando, né? Hoje em dia tá show, assim, show de bola para quem se dedica, consegue, entendeu? Antigamente eles se dedicavam e não tinha todo esse aparato que tem, né? E me diz uma coisa, vocês vão para competição juntos? Vocês costumam viajar junto para competição? Assim, como é que é isso? Vocês fazem parte da mesma equipe? É a mesma equipe. Como pode ver, ele tá com a blusa atual, que é a Aurece, né? Porque foi como ele falou, que no judô paralímpico nós representamos a Aurece. E no judô convencional a gente treina pelo Judô Clube Lara, que é bem próximo aqui, entendeu? Eu no judô eu treinei com Leonardo Lara, na verdade, né? Eu treinei com o Eduardo Ramos, né? O meu irmão também, o meu irmão treinou no Municipal. Ele começou, assim, só eu treinei com o teu irmão, então, pelo vídeo. Esse meu irmão tem 52 anos. Se tivesse a mesma idade que meu irmão, até voltando... Não, tem 46, mas eu treinava com nível acima. Meu irmão, até voltando à pergunta que você me fez, só, desculpa, cortar, eu comecei o judô através do meu irmão, porque meu irmão, assim, nós somos crias do Morro do Borel, né? Então, meu irmão se mudou para Campo Grande, para a Zona Oeste, né? Com a família, numa casa que minha mãe tinha lá e cedeu para ele. Em 2001, que ele fez judô quando criança, 13, 14 anos, depois parou. Quando ele se mudou para Campo Grande, já em 2000, 2001, já devia ter aí 30 e poucos anos, ele retomou o judô, entendeu? Ele começou com ramos aqui no Clube Municipal, desculpa, e quando voltou lá no Mestre da Silva, aí ele vai falar que ele começou a fazer o judô e ele, numa das competições, o professor José Fonseca o viu competindo, né, e estava chegando pro IBDD na época, o Fonseca. Aí chamou meu irmão, vou ser o técnico de uma instituição voltada para pessoas com deficiência, então... que acho que já tinha, né? Acho que mudou a gestão, mudou o professor e ele assumiria. Aí viu meu irmão competindo, gostou e falou, vai lá, cara, dá um treino e tal, sei o quê. Aí, na época, eu fazia curso de massoterapia lá no Benjamin Constant, né? Porque o Roberto estudou lá. Eu conheci para reabilitação, que eu sabia que perderia a visão e tal. Minha mãe já se antecipou, né? E falou, então vamos botar vocês para fazer o que der para fazer lá no Benjamin, para questão de reabilitação, bengalo, né? Fazer o curso de orientação e mobilidade e tal. E aí meu irmão me trouxe, cara, comecei o judô e tal, voltei fazendo na Zona Oeste, competindo lá, um professor, né? O professor José Fonseca me viu e me chamou lá, gostei, fui lá, bem legal e tal. Não quer ir comigo? Antigamente era ali na Praia do Flamengo, né? O BDD montava o tatame ali no gramado, né? Aquele tatame de placa de encaixe. E aí meu irmão me levou lá, na época eu balufão, né? Com 100 e poucos quilos só. Estudava à noite na Fundação Bradesco, estudei a vida inteira na Fundação Bradesco, né? E estudava à noite, né? Porque, assim, não porque queria, né? Porque era a doutrina do colégio na época, né? O ensino médio era sempre à noite, agora acho que já houve mudança. Aí meu irmão me chamou, fui, gostei, né? O Fonseca foi e falou, cara, tu leva jeito, tu mora onde? Eu falei, sou da Tijuca. Ele, cara, então, tu quer treinar? Quero. Então, beleza, então vou te apresentar um amigo. Foi aí que o sensei Leonardo Lara entrou na minha vida, e as nossas histórias se cruzaram aí, entendeu? Porque ele tinha uma atleta, né, que treinava lá, que assim, não era cega, que nem nós aqui, ela era baixa visão na época. E aí falou, cara, eu também tenho aqui, o Lara falou, tem um atleta aqui que também tem baixa visão e tal, ela tá começando também. Então, manda esse cara vir pra cá, ele quer treinar mesmo. Então, manda ele vir, abriu as portas para que eu pudesse chegar lá e tô lá já faz quase 20 e poucos anos que eu pertenço aí ao Judô Clube Leonardo Lara. Sensei Lara, através do judô, junto com o Fonseca, que do meu querer, né, me ajudou aí para que eu pudesse ter uma história legal no judô. O Lara, ele é referência no judô, é um cara que, de nome aí, que a gente vê. Eu lembro que lá no Judô Municipal a gente sempre tinha a inclusão, a gente tinha diversos alunos lá. Eu lembro que na minha época tinha, se não me engano, o nome era Ricardo,
que fazia judô lá com a gente, também deficiente visual. E é legal que no judô tem essa, vamos dizer, esse companheirismo, esse ajuda, né? Sim. Eu acho que ninguém fica perdido no judô. Eu acho que tanto com deficiência visual, como síndrome de Down, a gente sempre teve... Isso eu tô falando na década de 80, né? Sim. Porque eu faço judô desde os 4 anos de idade e sempre teve essa inclusão. A gente tinha toda essa tradição do judô, onde um tinha a obrigação de ajudar o outro, não tinha como deixar sozinho. Isso, então, não importava qual era a deficiência. Hoje, né? Não importava qual era a deficiência, ou se é normal, ou se não é normal, todo mundo ali era uma equipe, um time que lutava. É o esporte onde a hierarquia e a disciplina, eles continuam até hoje, cara. Não tem essa, entendeu? O mais graduado nos veem como uma referência, né? Como um exemplo, desculpa, até cheguei mais próximo. E a gente tenta passar, né? Enquanto o mais graduado lá. A gente não falou aqui, mas tanto eu quanto o Roberto Paixão somos faixa preta, né? Acho que a gente não chegou a tocar nisso. Ele... Quarto dan, né, Beto? Quarto dan. Então, o quarto dan é o segundo, entendeu? E ele com anos aí de experiência, né? No judô eu também. A gente tenta aí, aos pouquinhos, né? Passar o que a gente pode passar, né? Sabendo que tem um... E uma coisa legal desse esporte, né? Essa característica do esporte do judô, é que hoje, assim... Eu tinha muita referência, tenho muitas referências boas, né? Como, né, um grande campeão, multicampeão aí, como Antônio Tenório e outros, Eduardo. Certeza. E hoje, o Pititinha, eu mesmo, a gente é referência para alguns atletas dentro da nossa academia. Veja, a pessoa, olha como é que a coisa cíclica, se né? completa e se torna positiva no meio social e na vida de muitas pessoas. Uma pessoa cega, que somos, que de repente aí na rua, batendo bengala para lá, batendo bengala para cá, patinando, passando, né? Ninguém imagina, mas a gente é considerado referência da nossa academia e exemplo para muitos atletas, como Yuri, Herbert, alguns atletas de lá que se espelharam na gente, falaram, não, cara, o cara aqui é cego, foi a Londres, foi a Mundial, campeão por equipe de Mundial, campeão, não sei o quê. E os caras, se eles podem, entendeu? Assim, a gente passa a ser, deixa de ser o coitado cego, Roberto Julião e Roberto Paixão, para virar uma referência. Quer dizer, isso é o poder que o esporte tem na vida da gente, né? E hoje em dia... deixa de ser o ceguinho coitado para passar a ser falou referência. Bonito, hein? E hoje em dia o técnico, né, que representa a Aurece lá nas competições, nos ajudando, é uma dessas pessoas que lá atrás tinha, assim, e até hoje tem a gente como referência, que é o Yuri, né? Yuri, aí tem o Herbert seguindo o mesmo caminho, vários outros, tantos que passam, né, chegam a preta, mas por algum motivo não continuam, né, pessoas de parte técnica que poderiam estar aí, né, somando, mas infelizmente é a vida de cada um, né. E eu posso falar, como já treinei com deficiente visual, vou te falar, cara, vocês não ficam pra trás não, cara, vocês são fera pra caramba. Eu não me sinto com vantagem quando eu treino com atleta deficiente visual, não. Mas o esporte é uma modalidade, né? Um esporte muito inclusivo, né, cara? Onde o mais alto consegue fazer, o mais baixo, o cara que pesa menos, o que pesa mais, é pra todos, né? Então... É tudo assim, técnico, só você saber. O cara é mais pesado, meu amigo, eu não vou tentar colocar... Aí. Vou tentar dar golpe de perna nele, eu não vou tentar em cima. O cara é mais leve, cara, vou jogar pra longe. É o esporte que agrega todo mundo pode fazer. Não tem, que eu... E nós já presenciamos, né? Que falar que vimos é complicado, mas já presenciamos que, assim, até atletas com amputação, né? De membro, assim, de estar mesmo, assim, no jargão, né? Só com metade do braço ali, e treinar com a gente e com a mão, né, um braço perfeito, tal, sem nenhum tipo de limitação, e o outro com a limitação, e tá lá todo mundo junto, treinando no mesmo espaço, entendeu? É para todos. Roberto Paixão, diga-me. Eu queria saber de você quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou, dentro e fora dos tatames. O desafio dentro do tatame, né? A gente está falando de coisas positivas, mas também tem algumas não tão positivas, que a gente compete. Eu já compito no judô regular há muitos anos, e à época eu morava em São Gonçalo ainda,
E lá eu competia pela liga. Muitos campeonatos pela liga lá. E esse rapaz até já faleceu, ele era até do judô do Sensei Marzulo, lá acho que é de Caraí e tal. Em uma determinada competição, ele se recusou a lutar comigo porque, se eu perder pro cego, eu vou ser zoado. Se eu ganhar do cego, eu ganhei do cego. Quer dizer, o cara se recusou a lutar comigo, a lutar. Foi vergonhoso para ele, né? Então, assim, esses são alguns desafios que a gente tem que passar, enfim. Teve uma competição aqui no Rio mesmo, que o Lara, o Sensei Leonardo Lara até, entrou com uma ação dentro da federação à época, e eles tiveram que reportar e pedir desculpa, né, formalmente, até para a academia, que teve um rapaz do Flamengo que estava lutando comigo e os caras gritando algumas coisas, de baixo calão, assim, de ser cego, e falando que o juiz estava privilegiando a minha pessoa pelo fato de ser cego e tal, e eu estava ganhando o cara de Yuko lá, ganhei dele de Yuko, depois dei um Vazari, e o cara saiu, não queria dar pegada, enfim, tem essas coisas, né? Mas a gente passa e supera isso e prova, né, com o judô que a gente consegue superar, né? Uma história marcante de competição aí. Não, como vocês competiram junto, viajavam? Conta histórias aí dessas viagens. Como é que foi essa viagem? Nós temos aqui o Zeca, né? Também. O Zeca vai participar agora porque ele vai começar a entregar vocês. Zequinha, chega aqui. Puxa a cadeira. O Zeca, pra quem não sabe... fake news, hein? Fake news. José Carlos Brandão, fisioterapeuta que trabalha com eles, né? Não é isso, Paixão e Júlia? Isso aí. Posso contar rapidinho a historinha como eu conheci o Zeca? Pode. Cara, o Zeca, assim, Zeca é uma pessoa, na minha vida, né, como acho que na de todos nós aqui, fundamental. Eu passei um período com algumas lesões, né? E aí eu fazia parte de um projeto chamado Time Rio, né? Porra, bem legal. Depois acabou que o projeto se encerrou, né? E na época tínhamos a questão de fisioterapia e tal, e até fazia no Benjamin, que o fisioterapeuta era do Benjamin, um cara, gente boa. Até mandar um abraço pra ele, Daniel, Brandão também, não é da família do Zeca, mas é Brandão. Né, o cara, gente boa, que me ajudou pra caramba, mas infelizmente o projeto se encerrou, né, e lá no Benjamin, eles tinham uma política que quem era de fora, tinha questão de reabilitação. Eu, como não era atleta lá do Benjamin, ele me tratava lá e tal, bem legal, me abriu as portas, mas chegou um período que não pôde mais, né? Ele, me explicou, aí pra tu ver, pra ele é Pichuca, pra outros é Pititinho, Pichula, que cada lugar é um apelido, é um derivado diferente, né? Ele falou, cara, você me desculpe e tal, não vou conseguir. O projeto acabou e tal, super entendi, não vou conseguir te dar essa moral. Aí eu tava me tratando, o Lara conhece o Zeca porque, para alguns aqui, acho que pouca gente sabe e tal, Lara foi um dos primeiros professores, né, Zequinha? Do Lara, foi o primeiro professor, né? Foi meu aluno. Foi aluno do Zeca, entendeu? Zeca, pra quem não sabe, também é faixa preta, né? Terceiro, né? Quarto Dan, entendeu? Então, mas assim, hoje não atua mais, né, na área, assim, é fisioterapeuta, né? Mas tá sempre entusiasta. E eu falei, Lara, né? Sensei, tá difícil e tal, né? Assim, não tenho condições e tal. O Lara falou, cara, conheço um grande amigo, né? Aí contou, aquilo que a gente fala, quando a gente, planta, né, coisas boas, a gente só pode colher coisas boas, né? Eu sempre, como fui um cara que sempre soube chegar e soube sair de qualquer tipo de situação, né? Educação, né? Primordial e tal. Lara contou a minha história pro Zeca, cara, tem como tu ajudar esse atleta aí e tal, sei o quê, um cara batalhador, guerreiro, né? Treina pra caramba, hoje em dia menos, né? Mas já treinei bastante, entendeu? Já me dediquei muito. Fala aí, Zeca. Mas aí ele me ajudou, o Lara me apresentou pra ele, né? E aí a gente se conhece desde 2016, 2017, entendeu? E tá essa história aí, continua até hoje, aí através, né? Não vou chegar e ser soberbo e falar que por causa de mim outros vieram, mas por Lara me indicar ele, eu conhecer, a gente trocar, né, uma amizade legal. Aí quando o Roberto Paixão também se machucou, aí, Yuri, Herbert e tantos outros, né? Aí eu vinha, tava sempre mais tempo, Zequinha. Lara até falou comigo e tal.
Eu que tô aqui mais ou menos à frente, tô direto contigo aqui, tô morando aqui praticamente no teu consultório, todo dia eu tô aí fazendo fisioterapia. Pô, surgiu um outro caso, aí coube a mim, né, assim, a fazer o que o Lara fez comigo, entendeu? De contar a história, pô, o cara, pô, merece, batalhador e tal. Que o Lara, lá na academia, ele assim, é uma academia que é particular, né, pessoa paga e tal, mas ele sempre teve um percentual, acho que como todos fazem, né, a maioria também deve fazer, mas ele sempre abriu porta, né, pra talentos, entendeu? Que de repente não tinha uma condição, de repente, de pagar e tal, entendeu? E tá sempre abrindo portas. Eu fui um desses, outros também passaram lá e continuam, entendeu? Pô, Yuri também é um cara que veio também igual a mim de comunidade, entendeu? Roberto, pô, morou em Santa Cruz, longe também, né? E foi como ele contou a história dele. Ebert também, entendeu? Então, Lara sempre abriu portas aí pra que todos nós mostrássemos o nosso valor, entendeu? Aí a gente conseguia demonstrar. E aí conheci o Zequinha e vim trazendo todo mundo a reboque, né? Zequinha, o cara se machucou, porra, cuida do cara aí. Zequinha, vai, vem, traz. Pô, Zequinha, outro se machucou, tá complicado, tá ferradíssimo, traz aí, traz. Então o Zequinha também sempre abraçou todos nós aí, cara. Doutor José Carlos Brandão, conta essa história aí. Primeiramente, agradeço a vocês bem no microfone. de estar a oportunidade aqui. Bota a boquinha. Não tenha medo, Zé. Bota a boquinha, Zequinha. Não permite. Até rimou. Bota essa boquinha, Zequinha. Vai botar na boquinha. A verdade é o seguinte, cara, eu estou aqui como fisioterapeuta, mas a minha história começou no judô. Sim. Quando eu dava aula de judô na BB da Lagoa, eu tinha um aluno deficiente físico que era PCzão, Carlos Eugênio, que mora em Belém, que hoje também é fisioterapeuta. Então, eu dava aula de judô e eu perguntava, o que você faz? Ele falou, eu faço fisioterapia. Eu fui saber o que era fisioterapia, aí me empenhei, me formei e realmente foi assim, foi uma outra porta que abriu para mim. Aí por ter tido muitas lesões e não seria justo eu ter lesão e tratar do paciente, então eu preferi parar o judô. E até hoje eu estou agregando a vocês aqui pela disso, que assim, essa paixão antiga. Eu e o Léo, a gente já conhece isso aí, sabe como é que é isso. E então, Você é sedentário, cara. Pesadinho. Então, assim, é a oportunidade sempre A gente também tem seu valor, cara. E eu sou partidário disso. Se a gente pode ajudar, ajuda. Não atrapalhe, mas procura ajudar da melhor maneira possível. Foram casos diferentes que aparecia. A minha ajudou bastante, foi muito legal o trabalho com eles também. Tá, tudo bem. Isso daí todos nós já sabemos. Agora eu quero saber qual a história que você conhece desses dois aí. Eu quero saber. Pra gente poder conversar um pouquinho mais. Eu não tenho história pra contar porque eu não estava lá. Quem sabe é o Lara. Você não tava lá onde? Aonde que você não tava? Lá em São Paulo, no Habib's. Onde era o Habib's? Caralho. Sujou, cara! Olha o olhar do paixão. Não. Eles que vão contar, se eles quiserem. Não, brincadeira isso. Eu não estava lá não, só escutei comentários aí. Que história é essa, paixão? Não, cara, essas coisas não sei se pode contar aqui no podcast, não. Isso aí pode ter crianças assistindo depois. Que história é essa aí? Oi? Do Habib? Oi? É McDonald's, Habib? É o quê? Não entendo. Ou então, paixão, conta uma história do Petitinho aí, uma história bem engraçada dele aí. Mas vai devagar que ele pode contar uma tua também, tá? Não, o que eu sei é que o Zeca sempre fala pra mim que um cego sempre acha que o outro tá enxergando mais do que você, né? O outro cego acha que sempre tá enxergando mais. Tem muitas, né, cara? Tem muitas histórias. Porque assim, pra galera entender, né, que tá ouvindo aí, que vai ouvir e ver depois nosso podcast aqui. Cara, a gente... A galera tem a pessoa com deficiência visual. Eu e o Petitinho, hoje, eu conheci o Petitinho enxergando, né? Hoje ele tá cego total. E eu fiquei cego com 2 anos, mas tem colegas nossos que são baixa visão. Sim. E esses baixa visão, meu amigo, às vezes, dependendo da situação, é pior do que a gente que não enxerga nada. Porque os caras acham que estão enxergando além do que exatamente eles enxergam. Então bota a gente em algumas furadas. Por exemplo. Cara, a gente já caiu, um dos exemplos, a gente já caiu em cima de saco de lixo, o cara guiando a gente. É verdade, isso aí é verdade. Foi um efeito dominó, tinha uns 8 cegos. Caiu todo mundo? Caiu todo mundo. 7 anões, O que achava que enxergava, que não enxergava a gente saiu lá PT nenhuma, né? Pra tomar um Guaraná lá à noite. Habib? Aí, cara, não foi no Habib, não. Ele andando lá, já tava meio escuro. Ele fez a curva ali o nome daquela rua que tem lá acho que é a Paulista, que tem lá na... Em São Paulo que é lá no Mercury.
Assalto, não? Acho que Assalto. Augusta? Ah, não, é a Brigadeiro, que tem lá o negócio da... Brigadeiro Faria. Brigadeiro, acho que Luiz Antônio. A gente andando rápido, porque, pô, a gente saiu, né, e o técnico da seleção, pô, ó, não pode ficar na rua, que não sei o que lá, a gente saiu voado, voltamos voado. Cara, aí tinha um saco de lixo na esquina grande de prédio. Voou que achava que entergava, cara, e todos os cegos atrás, um caindo por cima do outro. Em cima do saco de lixo, cara. Entramos no hotel, todo mundo fedorento a lixo. Lá, mas são boas histórias, cara. É muita história que esse... Mas, por exemplo, o Habib's, lá vem de esfirra. Sim. Vocês gostam de esfirra ou de salsicha? Não, eu gosto de esfirra. A gente foi comprar esfirra. Comprar esfirra. Mas é frio lá? Hã? É frio? É um lugar, um ambiente legal, cara. Um ambiente normal. Tem música, não? Não. É tudo silencioso. Vende o quibe, vende. Mas vocês comeram a esfirra lá mesmo? A gente nem chegou a comer. A gente levou pro hotel, a gente comprou e levou pro hotel. Porque na verdade a gente pensou que fosse Habib, mas não era Habib, entendeu? Ah, que é McDonald's? Essa é uma pastelaria de chinês. A gente pensou que era. A gente pensou que era coisa. Não, Alberto, a gente pensou que era uma coisa, era outra. Eu vou contar de uma forma genérica que a gente pode contar. Abstrata aí, imagina da maneira que vocês quiserem imaginar, entendeu? Vai contar mesmo? Vai, vou contar aqui de uma o Paixão vai contar aí, Paixão vai contar. Tinha alguns amigos nossos, né, que não eram. Alguns amigos que não são vocês. Não era a gente, nós éramos os últimos da fila. Na verdade, né, Alberto? Os que acham que enxergam, que acabam botando a gente em furada, entendeu? A gente vai atrás desses caras que acham que enxergam, né? Enxerga, eu consigo ver um pouquinho, acabou a competição, vamos comemorar a medalha de ouro, não sei o quê, vamos sair. Aí o cara, vamos pra boate. Aí vamos pra boate. Aí, beleza. Boate essa de quê? Não, boate. Aí seja, aí é outra. Vamos pra boate. Aí, tá, beleza. Lembrando que faz tempo, hein, gente? Isso não é agora não, isso já faz bastante tempo, hein? Isso foi em 2009, cara. Isso foi em 2008, 2007, por aí. Já faz quase 20 anos. Não era Habib's, não, cara? E aí, tinha os caras mais tarados. Mas vocês queriam esfirra, né? Tinha os jovens, né, tinha uns mais tarados lá. Quem seria esse? Não vou falar nome, não. Vou entregar os amigos. Não pode. Tinha uns mais tarados, na flor da idade. Ele era muito piquititinho. 19 anos, 20 anos ainda, né? A gente já é macaco velho e tal. Os caras estavam na frente. A molecada, né, mano? Foram tudo e era exatamente esses baixa visão. Aí entrou no local lá. Não, é aqui, pode entrar, pode vir. Todo mundo entrou. QD. Aí a moça, não, menino, aqui é só vende esfirra. É só esfirra. Não era esfirra que vocês queriam, né? Não. O pior é que chega lá, cadê a música? Cadê o barulho? Só aquele ar-condicionado frio. Não, o pior é que tinha uma musiquinha. Como pode te ajudar? Tinha uma musiquinha ambiente lá e tal, mas não era nada do que os caras estavam querendo. Aí a menina perguntou o quê? Como eu posso ajudar? Não, mesmo assim. O que vocês querem? Ele... Não, cadê as meninas? Eu não tô me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Então beleza, então. Fala bem no microfone, Zeca. Agora eu queria fazer duas perguntas aqui. Primeiramente... Acho que... O microfone do Zeca. Eu não tô ouvindo o Zeca. Fala. Alô. Foi. Agora foi. Alô. Queria fazer, assim, uma pergunta pro Paixão. Tô ouvindo o Zeca. Paixão, como começou esse teu projeto da Aurece aí? Sim. A Aurece, ela foi fundada por atletas, né, e alguns professores de educação física. O que é a Aurece? É um instituto? É uma associação, né, do terceiro setor, ou seja, uma instituição sem fins lucrativos, onde ela foi criada e fundada, pensada em alto rendimento, né, porque a gente era do Benjamin Constant e tudo mais, só que tinha algumas limitações de participação em competições nacionais. O Benjamin Constant, hoje não, mas à época, né, hoje mudou lá, né, a questão documental dele, tudo mais do colégio, então hoje já está um pouco mais liberal no sentido de participação de competição, mas na época, quem não era aluno do Benjamin não podia competir pelo Instituto Benjamin Constant, e aí se perdia muitos atletas, porque saía do Benjamin, porque lá era só até hoje o 9º ano, na época a 8ª série, deixava de ser aluno, e aí deixava de ser atleta, porque não podia mais passar das competições pelo Instituto Benjamin Constant, porque não era um aluno de lá, só podia participar das competições quem era aluno. Então pensou-se criar uma instituição para abraçar essas pessoas, né, que a gente perdia muitos atletas bons, porque não tinha outra instituição no Rio de Janeiro. Hoje em dia tem, né, o IBDD foi fundado em 2007, 2001, né, e essa instituição foi fundada em 2005, há 20 anos atrás. Vamos completar agora, dia 25 de outubro, 20 anos. Só que, com o passar do tempo, né, a Aurece, ela foi mudando um pouquinho o seu pensamento, porque
a gente viu por diversas problemáticas, diversas coisas que levar o esporte para a pessoa com deficiência, não só isso basta. Antes dele ser um grande atleta, como eu, como Pititim, como outros aí, Tenório, como, enfim, grandes atletas do atletismo, do futebol, né, eles precisam de socializar. O Pititim, ele teve o Lara na vida dele, temos aqui o Zé, pessoas que acreditam. Mas tem pessoas aí de muitos locais do Brasil afora e aqui do Rio de Janeiro, que é o nosso caso, que não tem essa oportunidade. Então a Uresse, ela faz esse meio campo, né? Seria muito bom se não precisássemos de Uresse e outras instituições, mas infelizmente a gente precisa. Que a gente complete essa lacuna que o poder público muitas das vezes não consegue oferecer. Por exemplo, hoje a gente tem lá a reabilitação, iniciação no mercado de trabalho e a iniciação dos esportes, que é o judô, o futebol, o atletismo e o goalball, que é uma modalidade específica para pessoa com deficiência visual. E a gente oportuniza para essas pessoas o que lá atrás fizeram por mim, pelo Pititim, que dá a oportunidade de ela praticar um esporte e, através dele, abrir portas, como abriram para a gente. Né? Se eu fiz uma faculdade, foi porque do judô. Né? Se eu tive a oportunidade, as pessoas acreditavam em mim e viram o Roberto e não o cego. Porque muitas das vezes você encontra uma pessoa na rua e não enxerga a pessoa, enxerga a deficiência. E isso que tem que mudar no nosso país e no nosso mundo. É enxergar antes da cegueira, antes do cara ser um cadeirante, antes de ser surdo, antes de ser autista, ele é uma pessoa. É como qualquer outra. Apenas no sentido, ele tem uma deficiência, mas ele tem que ser enxergado a pessoa e não a deficiência. Claro, a gente entende as limitações de uma pessoa cega, as limitações de um cadeirante, mas se for dado a ele oportunidade, a gente vai estar aqui falando, né, e dando esse exemplo que a gente está dando hoje aqui. Então a Uresse hoje, a gente faz isso, né? Tem o esporte lá, que a gente usa essa ferramenta através dela para poder inserir a pessoa com deficiência na sociedade. Qual o seu papel lá na Uresse? E onde fica? Qual local? A Uresse, ela tem uma sede administrativa aqui na Rio Branco, né, e a gente tem parceria. Algumas parcerias, como a com Zeca, por exemplo, através que ele atende, né, vários pedidos da gente, a gente vai lá como pedinte mesmo, pires na mão, ele atende, inclusive com um bom cappuccino, inclusive. Bom cappuccino, além do cara dar, pode faltar isso, né, gratuitamente pra gente a fisioterapia, ainda sai de lá com cappuccino. Sai de cappuccino. Aí quem tiver aí, patrocinadores aí de cappuccino aí, ó, quiser patrocinar o Zeca aí, será bem-vindo. Aí, mas tá legal, assim, só não cortando o Roberto rapidinho, que é isso aí, que o Lara proibiu alguns atletas nossos de irem ao consultório porque estavam chegando atrasados, que estavam indo lá só pra tomar um cappuccino. Já estavam curados das lesões, mas o papo bom, resenha boa. Mas entendeu? Essa retórica toda que ele tá fazendo aí é interessante, porque lá no Benjamin Constant, o que ele fazia? Faltava educação física. E o cara é formado em educação física. Pois é. Olha que história bacana também. Pois é. Solta as imagens aí, Samuel. Desculpa, Paixão, por favor. Agora o Pititinho, conta a emoção de ter ido umas Olimpíadas. Pode soltar. A emoção é enorme, né, cara? Não tem preço. Não tem, porque eu sou, como falou, um moleque de periferia, né, que fazia natação ali pela questão da bronquite e tal, e aí através do meu irmão, que pra mim é a minha maior referência, tem a referência da modalidade, né, porque sem sombra de dúvidas é o Antônio Tenório, né, o máximo aí, e outros estão vindo aí, tem em atividade aí, tem o Williams Araújo, tô falando do judô, né, tem o Arthur, tem a Lana, tem Rebeca, tem Arley, tem um monte de gente, tem Marcelo, tem um monte de cara bom aí, de pessoas, de atletas bons, né, que representam, né, mantém esse legado aí que lá atrás Roberto Paixão, Eduardo, que é o apelido barata, né? Eduardo Paes Amaral, Leonel, né? Que desbravaram lá na época de 80, 90, anos 2000 e que para que nós pudéssemos chegar aí, né? E manter, né? Esse legado aí. Pode soltar esse vídeo esportivo. Aí, e para mim foi, sensacional, cara. Nunca, cara. Foi como eu falei, eu comecei o judô através do meu irmão e aí o Fonseca viu um certo interesse, certa qualidade, e falou, quer treinar? Quero. Aí me indicou pro Lara, o Lara, abriu as portas, eu fui lá e, eu não me esqueço até hoje a frase, né, que o Lara me colocou pra mim, me fez, né, ele falou, cara, tu quer treinar realmente? Eu falei, quero, assim, né, na época, logo no início, chamava de sensei, né? Eu falei, quero sim senhor, quero treinar.
Ele, cara, então eu vou te colocar na seleção. Tu vai pagar o preço? Eu falei, vou pagar o preço. Nem sabia questão de seleção e tal. Vi ali, porra, na época de Olimpíadas, né? Porque hoje, né, a questão da Paralimpíada, tem a questão de direito de imagem e tal. Hoje é mais transmitido, mas, porra, há 20 anos, né, Roberto? De repente, 20, 30 anos, pô, ninguém sabia. Tanto é que, assim, no início, os Jogos Olímpicos eram disputados num país ou numa cidade, né? E a Paralimpíada em outro país, no caso, por exemplo, supondo que Rio 2016 foi aqui no Brasil, Rio de Janeiro. Mas Londres foi em 2012, né? Que foi a Paralimpíada que eu participei. Ou seja, a Paralimpíada de 2016 seria na Inglaterra, que foi em 2012 os Jogos Olímpicos, entendeu? A Paralimpíada no Brasil, se fosse nos moldes de antigamente, a Paralimpíada no Brasil seria em 2020 e 2021, no ano da pandemia, que foi no Japão. Entendeu? Zeca, descreve esse vídeo aí pra gente, pro pessoal que tá em casa. É o Tenório treinando, tá lutando. De kimono azul. E os golpes ali, ó. Isso aí foi uma grande luta, e uma luta que dessa competição aí foi a luta dessa competição aí. A primeira competição do ano passado. Isso foi em São Paulo? Foi em São Paulo. O Grand Prix. Não, Copa Loteria não. É o Grand Prix de judô. Isso, é o Grand Prix. Paralímpico, né? Aqui tá voltando agora, tá vendo que o começo da luta, o judoca já começa um kumikata, né? Vocês podem perceber que tem uma bolinha vermelha aí. E aí a árbitra tá ali, já posiciona os atletas. E aí, soltar um braço só pode, né? Pode. Que aí tem que vai manter disputar... o contato no kimono, né? Se um dos dois estiver com a mão, vale. Só não pode desvencilhar total. Desconectar, né? Por exemplo, se eu tiver com as minhas duas mãos soltas e o outro tá pegando na sua gola, tá valendo. Tá valendo. O que não pode perder o contato. Não pode perder o contato total, entendeu? E aí, assim, essa luta aí, pra mim, cara, foi histórica, porque eu quando eu comecei o judô lá em 2004, 2005, eu faixa branca, o Tenório já faixa preta, eu lutei com ele 2 vezes. Faixa branca, com 3 meses de judô. Cheguei na final com ele 2 vezes, já faixa branca. E, assim, pô, cru, inexperiente, de nada. Falei, caraca, aí fui começar a entender quem era Antônio Tenório. Pô, eu comecei lá em 2004, 2005, o cara já tinha ido a 2, 3 Paralimpíadas. Entendeu? Explica essa foto aí. Licença, Júlia. Beleza. Essa foto tem o Paixão, Pititinho, meu filhão e eu. Pedroca. E ali é a equipe. Grande Pedroca, fisioterapeuta lá em São Paulo. Fisioterapeuta lá em São Paulo. O Pititinho na capa do Batman, né? Capa do Batman? Em forma. Ali eu tava legal, entendeu? Não que hoje eu não esteja, mas hoje estou mais tranquilo. O Pititinho, tem o Togashi. Caraca, que eu não sei, ali tem lá o Bad Boy. Papito, famoso Papito. Ele que é o Papito. Ele que é o Papito. Papito. Vai, Samor. Show de bola. Hoje meu filho mora em São Paulo, fisioterapeuta lá também. E tratou já também, já fez de medalha ali, né? Já fez também comigo. E estagiava lá aqui com o Zequinha aqui no consultório. Já nos ajudou também. Eu lembro que ele trouxe até um ultrassom da faculdade. E esse aí, esse pódio aí? Fazer na época. Esse pódio aí... Explica aí pra gente. Pitito tá em primeiro lugar. Então esse pódio foi que eu mandei a foto. Grand Prix de judô paralímpico. Esse, né? Do ano passado, né? Porque assim, como eu não enxergo, então que eu mandei 2 imagens. Uma imagem foi... Tem 4 ali. Não, então. Que uma imagem foi que eu fui primeiro lugar no final de 2023. E tem a de 2024, que foi quando eu lutei com o Tenório. Eu não sei se vocês conhecem. Não, o Tenório não tem, não. Então essa aí é do final de 2023. Que eu fui campeão, e tem a outra aí que é no final do início de 2024, que foi até fazendo alusão àquele vídeo que passou ali, que foi a luta com o Tenório, entendeu? Outra imagem. Você tava falando do Zé Fonseca, é meu conterrâneo, a gente treinava junto. Sim. E hoje nosso amigo se encontra internado, tá... Tá internado, Fonseca? Tá, situação delicada. Um abraço pra ele. Caraca, então mandar um abração, que esse aí também... Essa eu não sei. Gente boa. Essa foto eu não sei se concluiu em pão ou não. Não, então, assim, eu posso explicar. Essa foto aí... É uma que o rapaz tá com as pernas por alto, assim? Isso, então, essa foto, essa imagem, é eu aplicando a entrada lá na Paralimpíada, em 2012, em Londres. Sou eu lutando contra o americano. Eu não sei se ele caiu de costas, se ele conseguiu virar tempo. Se eu te contar que esse cara conseguiu sair dessa técnica aí, ninguém acredita.
Virou eu imagino, porque ele tá com a mão ali. Você soltou o braço dele. O problema foi esse. Não. Foi um golpe forte, só que o cara não caiu de jeito nenhum. Foi pra esse cara que eu perdi lá a disputa de medalha em Londres, entendeu? E foi uma disputa dura. Assim, na época, foi como vocês falaram aí. Ainda tinha o Yuko, né? Então, se eu não me engano, não tinha Shui, não, né? Ficou. Não tinha Shui, não. Não. Quando eu comecei o judô, já não existia mais Shui, Keikoku, não. Era só Shido. Era só Shido. O Shui foi na época de 80, o Kokai eu ainda peguei. O Kokai eu ainda peguei. O que eu acho mais bonito no judô é um Vazara Facete Pão. Isso é bom. E aí, assim, não sei se vai passar ali também, aí uma outra imagem também que sou eu lutando contra o Azerbaijão, que à época tinha sido campeão mundial do ano anterior, 2011. Pô, contar só a história rapidinho. Eu participei do Parapan de 2011, né, em Guadalajara, no México. E aí, como tem essa transição de perda, né? O perca da visão, sempre que a gente chega numa competição, tanto aqui no Brasil ou fora do país, na ocasião era a minha primeira competição. Então você sempre faz uma classificação visual, entendeu? Você leva o laudo tudo direitinho e lá eles certificam se você se bate com o que está no laudo, entendeu? E outra coisa, antigamente, né, até muito pouco tempo atrás, vou botar cerca de 2 anos, Roberto, essa mudança do B1 pro J1, essas coisas aí. Tem 2 anos, Então, antigamente, o judô paralímpico ele era subdividido entre B3, né, que é o atleta que tinha um percentual de visão razoável, o B2 intermediário ali e tal, enxergar vulto, né, conseguir se locomover muito pouco, né? Precisa do auxílio. E o B1, né? Porque o B é de blind, né? Que é a sigla, que é o cego em inglês, né? E o B1 é aquele cara que muito pouca visão e cegueira, entendeu? Então, eu quando comecei no judô paralímpico, foi o que o Roberto falou, eu ainda tinha um resíduo visual. Então, eu vim decrescendo, né? Eu vim lá do B3 até chegar ao B1, entendeu? E hoje é J1, J2. Há 2 anos houve essa mudança, né? Porque poucos atletas considerados, né, com a classificação B1 estavam despontando nas competições internacionais, entendeu? Porque estava entrando, né, a questão... Muito atleta, que a gente fala no jargão, é B20, né? Porque tem essa questão aí, né? E tinha muito atleta que enxergava bastante. Essa é a verdade, tem que ser dita, entendeu? E aí eles subdividiram. Eles colocaram agora, fizeram uma nova roupagem e colocaram entre J1, que aí cego só luta com cego, e J2, que são os antigos B2 e B3, que aí ficou mais igualitário, entendeu? Que é os B1s para você ver. Fizeram isso aí. Antigamente, poucos B1s subiam no pódio internacionalmente. O pódio estava se fazendo muito por B2 e B3. Entendeu? E aí muitos atletas cegos estavam desistindo e desanimando de chegar a competir internacionalmente, porque a disparidade é grande de uma pessoa que enxerga, mesmo nós lutando, né, competindo com pessoas que enxergam, é uma dificuldade. Entendeu? Mas aí a gente... aí houve essa reivindicação e foi aprovado. Aí hoje em dia tem, assim, há 2 anos aí, né? Os jogos agora de Paris já foram nesses moldes, de J1, né? E J2. Mais sensato, né? Mais você que enxerga nada, mais então sensato. E o pódio tava desigual, entendeu? Não tinha muito pouco B1. Hoje não, hoje tá mais igualitário, e tanto é que os B1s brotaram, entendeu? Todo mundo voltou, porque antigamente ninguém era B1, né? Antigamente todo mundo B2 e B3, agora, e agora tem J1, J2 e tem bastante cego, né? Que a gente fala aí, entendeu? Zeca, mostra essas medalhas lindas que eles trouxeram aí. O Paixão, explica pra gente aí. Uma aqui também, Paixão. Manda aqui na frente. Estica a mão, Paixão. Oi. Mão direita. Isso, estica a mão, isso. Dá uma fala dessa medalha aí. Petitinho aqui. Mostra pra câmera. Isso. Isso, olha lá, ele sabe, olha lá. Garoto. Que competição é essa? Olha só. Eu mostro pra cá? É aí mesmo, tá certo. Mas a gente não enxerga não. Olha. Porque fomos instruídos, a gente foi instruído, hein? Não vai falar, pô, que cego faz judo. Cego, E aqui tem essa aqui, Grand Prix de Judô, essa aqui Paralímpica. O Paixão que lembrar ele. Eu assim, como fui alfabetizado. Ela escrito não é a medalha, né?
trabalha. Eu como fui alfabetizado em escola regular, então assim, eu leio muito pouco Braille. O Paixão já foi Ô, Paixão, eu vou fazer a mesma pergunta pro Julian depois. Como é que é ele nos bastidores, hein? Como assim? Como ele é malicioso, né? Ele é malicioso. Ele é um cara sério, brincalhão. Não, conta alguma coisa aí dele leite de pedra. A gente briga pra caramba, sacaneia um conta alguma coisa dele aí. Ele agora é presidente, eu não posso mais brigar, não. Ele é o presidente da associação lá. Mas aqui dentro fala, lá no podcast pode. Mas no tatame lá, ele é mais graduado, mas assim... Você é mais pesada, né? Houve cumprimento. Como é que é ele no bastidores? Se eu fosse me zoar, eu já boto logo ali, já faço logo um rompe zagatame. Faz 100 quilos, Não, 100 quilos não, Zé. Você é um cara com você, é quarto dan, 100 quilos não. Eu que churrogatame lá. Você coloca o peso nele, é isso? Eu coloco o peso nele, entendeu? Mas meu asa 100 quilos, lá, porra. Fala aí, Paixão. Mas Paixão é excelente atleta. Só isso? Ele é engraçado? Só isso? Não, a gente zoa um pra caramba o outro lá, sacaneia. Não tem uma história dele, não? Cara, veio aqui, tem que registrar, filho. Tem uma história dele. Isso, conta aí. Dele aí que a controvérsia. O cara fala que é meu amigo pra caralho. Tal. Vacilou ele? Ele nunca fez isso por mim, não, mas tem uma coisa que ele fez pra um amigo aí que tem que ser irmão. Não, aquela história não. Aquela história não. O que ele fez aí? Cara. Aquela história é pesada. O que ele fez? Agora não pode. Não dá pra falar. Não dá. Ele deixa só na... Mas o Pititinho fala aí, Pititinho. Quem você acha do Paixão? Do Paixão. Cara, isso aí... Conta a história do Paixão, Ele só tem uma pesada do Paixão agora. Mas ele fez uma coisa que não pode falar. Você quer falar essa coisa, não? Infelizmente a gente brinca, é amigo. Ô, Pititinho, explica essa história aí. Não, essa coisa é coisa leve, cara. Coisa leve. Não pode nem falar, né? Porque... Então conta agora uma dele agora. Eu, carioca, né, do Morro do Borel, penso sempre que vou... tô... Fiz uma parada e pensei que tava abafando, né? Aí o cara, amigo falou, mano, não conta isso na banca, não. Porque, vai pegar mal pra tu. E eu mais graduado. Curiosidade, mano. E eu mais graduado, né? Eu falei, não, meu compadre, fica tranquilo, não vou contar não e tal. Aí a gente foi dormir, aí no outro dia... No café da manhã, tamo no elevador. Quem me aparece? Sensei Leonardo Lara, que à época também... Ele teve o CBDV, ele fazia mais ou menos um intercâmbiozinho, ele chamava alguns técnicos, né? Pra estarem participando lá na fase de treinamento, e o Lara, por alguns períodos, foi chamado. Aí abre a porta do elevador, quem tá? Sensei Leonardo Lara. Aí eu chego pimpão, né? Lara! Tu não sabe da maior. Aí eu contei a parada que eu fiz, aí o outro amigo falou assim, mano, ficou meio sem graça e falou assim, mas aí me deu uma invertida no Cariocão, né? E o cara também é carioca, lá da Paraíba, né? Paraibano, mas morou muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Mas foi bom, hoje o cara é campeão. Hoje o cara é campeão paralímpico, ajudou, né? Aí eu falei assim, Lara! Aí ele, cara, não conta, sem graça não conta. Eu falei, o cara fez isso e aquilo. Aí o Lara riu pra caramba. Aí o cara, na época, faixa verde ou faixa roxa, eu não me lembro, eu já acho que faixa marrom preta. Aí ele, maneiro. Aconteceu isso mesmo, não foi bem assim, não, tava ventando muito, mas, é legal, o faixa preta fazendo isso aí, né, essa parada aí pro faixa verde. Aí eu, falei, caraca, o cara me inverteu mesmo. Aí o Lara, negão, Pititim, ficou estreito pra você. Aí hoje todo mundo conta essa história na banca, entendeu? É bom. E me conta aí, como é que é a história, como é que é a história do antidop aí? Qual foi do dop aí que se sujou todo? Que foi isso aí? Antidop não. É a banca. Caraca, essas várias histórias que não contem. Não. Poxa, tá bom. Eles não então, podem... ô Pititinho, conta uma história do Paixão aí. É como se ele tivesse trocado a fralda do rapaz. O amigo pediu ajuda, eu fui, ajudar. Você é trocador de fralda, Pititinho? O cara troquei, como se fosse. E um fraldão, hein? Mas trocaram tua fralda? Não, 140 eu fui ajudar o cara a trocar a fralda lá, né? Não foi isso, mas assim, vamos... fazer essa alusão, né? Aí fui trocar a fralda do cara e zoei o cara. Só que, eu mais graduado... Tu chamou ele, tu trocou a fralda dele e chamou ele de Pititinho, é isso? Não, porque eu mais graduado troquei a fralda do menos graduado. Vamos se colocar assim, entendeu? Aí quando eu fui zoar, troquei a fralda o menos graduado...
Deixa. Isso aí, entendeu? Aí eu fui ajudar o cara e fiquei zoando o cara. Só que aí o mais graduado era eu, entendeu? Aí a história é essa. Aí o mais graduado, aí ele joga na minha cara. Pô, mas você... Mas tô feliz, exemplo, legal. Porque hoje o cara, campeão paralímpico aí, multimedalista, entendeu? Acabou de honra, né? De essa semana, pô, e um cara que... Vi começar, né, cara? Vi assim, entre aspas, né? Mas estive próximo, entendeu? Um cara que começou lá atrás, em 2010, 2011. A gente que iniciou ele na seleção. E hoje em dia é um expoente aí, cara. Se não for o maior, é um dos maiores expoentes aí do país. Do Paralímpico. Eu vou fazer um ping-pong com vocês, tá? Uhum. É uma pergunta rápida de resposta rápida. Sim. Vou começar com o Paixão, depois vou pro Petitinho. Já percebi que o Hélio tem a tendência com Paixão primeiro. É, o Paixão. Eu acho que o nome dele é Paixão. Que primeiro se apaixona, depois casa. Pô, rapidinho. Do menor pro maior. Antes de fazer esse bate-bola, pô, uma história maneira que o Paixão pode confirmar. A gente tava sempre, pô, Roberto Paixão, né? E aí o nosso sensei Leonardo Lara, quem sempre precisou, pô, ô Paixão, porque a gente nunca chama ele de Roberto. Como não me chamam de Roberto, ou na seleção durante muito tempo foi Julian, pessoal de outros estados me conhece como Julian. E dentro aqui do judô aqui nosso da academia, e alguns lugares é Petitinho, Pichuca, né? E assim vai. Aí a gente sempre, pô, é paixão pra lá, paixão pra cá. Paixão pra lá, paixão pra cá. Aí numa dessas viagens nossa, o Lara tá falando assim, ô Paixão, isso e aquilo, dando uma instrução, falando, orientando em alguma coisa, acho que no aeroporto, né, Paixão? Foi nisso. Aí, uma senhora passou assim, achou estranho. Ficou olhando pra, Paixão? Aí o sensei Léo falou assim, ô senhora, é que o nome dele é Roberto Paixão, tá? Nós não somos namorado ou casais não, entendeu? Casal não. Essa é uma história legal com ele, por conta do sobrenome, entendeu? Mas vocês não são casais, não? Tomar o lugar do Lara. Vocês não são casais? Não somos casal, não somos casal. Tá bom, então. Ele tem a família dele, a esposa dele, eu tenho a minha, legal, entendeu? legal. Que é isso, cara. Nada contra. Nada contra, entendeu? Paixão. Não é o caso. Uma luta inesquecível, Paixão. Uma luta inesquecível. Foi a última. A última que eu digo, a minha última estada na seleção. Eu tinha perdido a semifinal e sou um dos mais velhos, né, que estava integrando, era um dos mais velhos integrando a seleção. E aí você tem que provar por A mais B que você é capaz, né? Até porque a cobrança é muito grande, tem que lidar com muita pressão. Né, quando você está em seleção, a pressão é muito, muito grande. O atleta tem que saber lidar com isso. E eu estava com alguns problemas pessoais, de família e tudo mais, e naquela competição ali eu dei minha vida, por diversos motivos, né? Recurso financeiro, a minha pessoal mesmo de estar ali, né? Meu brio pessoal mesmo de estar na seleção e provar que eu era capaz. E fui disputar terceiro lugar. E o cara, o técnico, que é o Sensei Garcia, ele é um cara muito crítico, um cara assim, ele puxa o atleta aos extremos para puxar dele ali o melhor e tudo mais, enfim. Mas ele, naquele dia, cara, ele falou umas palavras para mim que eu ainda não tinha ouvido, pelo menos dele. Me surpreendeu muito positivamente, assim, e me deu um gás, sabe? Eu saí da competição, ganhei a medalha de bronze ali do meu adversário, me ajoelhei ali, agradeci no meio do tatame. E é uma imagem que já foi 2022, né? Completando aí, vai completar agora 3 anos. E é uma imagem assim, claro, tem outras competições muito emblemáticas na minha vida, mas essa dos últimos tempos agora foi a que marcou bastante e minha última estada na seleção, né? Bacana. Obrigado. E você estava também numa sequência de lesões, né? Sim. A gente estava aqui direto metendo exatamente. Tava uma atrás da outra lá. Roberto Julian. Oi. Qual judoca que você admira? O judoca que eu admiro, assim, que meu irmão também é judoca, né? Foi como eu falei, é minha referência. Admirar todos esses que passaram antes de mim, né, cara? Que construíram aí, né, essa estrada aí, que eu também ajudei a deixar um pouco mais pavimentada, né? Para que esses jovens que estão chegando aí, né? O Tenório, o Dudu, né? Eduardo, Paixão, Leonel, que já não tá mais entre nós, né? Então, são assim, atletas que eu quando eu entrei no judô paralímpico, foram atletas que
que eu pude ter a convivência, entendeu? Então, assim, e foram desbravadores, né? Como tantos outros, né, que da época do Roberto aí, né, que ele pode falar até melhor que eu, que são pessoas, assim, que eu acho que eu admiro todos aqueles judoca, principalmente para atleta, né? Porque tem essa questão também, né? Atleta judoca paralímpico ou para atleta, né? Tem essa mística aí, entendeu? Que ele fala, nem todo atleta é um atleta olímpico. Então que geralmente a gente bota judoca paralímpico, ou judoca isso, judoca aquilo, entendeu? É todo mundo para atleta e todo mundo judoca paralímpico e a denominação que cada um quiser dar, entendeu? Então, sou fã dessas pessoas que puderam fazer com que eu pudesse estar aqui hoje, né? Tô aqui, né, com um bate-papo com vocês, né, por conta dessa situação, de eles acreditarem lá sem terem nada, né? E continuaram, né? E nós podemos chegar a integrar também. Primeiro começar o judô, depois eu fui atleta da Seleção Brasileira Paralímpica de Judô de 2008, 2009 até 2016, 2017. Show. Paixão, o que mais te motiva? Hoje, o que mais me motiva hoje é eu tentar, né, como o Julião falou aqui, né, o Pitinho falou, deixar um legado para quem está vindo, né? Usando hoje o Williams e Rebeca, Brenda, enfim, todas as pessoas que hoje são referência atualmente, tentar através dessas pessoas da Aurece aqui, ter outros aí, né? Porque todos esses vão passar um dia, assim como a gente também está passando enquanto atleta, e a gente precisa, né? Eu tenho certeza que dando oportunidade, usando aqui a Aurece, a minha pessoa, eu tento deixar um legado, como fizeram por mim lá atrás, eu tento fazer por essas pessoas também um pouquinho e de repente ser uma sementinha aí para outros atletas, né? Julião, o que é fé para você? Fé. Assim, a fé é o que me move, né? Assim, eu hoje não sigo nenhuma religião, né? Mas eu tenho minha fé própria. Minha fé, eu acredito que tem alguém num plano superior que tá sempre olhando por todos nós, né? E tento sempre tá bem de paz de espírito, entendeu? Que você estando bem, né? Se fazendo bem principalmente, né? E hoje eu sou cria do Morro do Borel, mas hoje assim, faz 3 anos, desde 2022 eu tenho uma nova companheira, né? A Rejane, e a gente se conheceu através da esposa do Roberto, entendeu? Assim como o Roberto conheceu, né, Roberto? Uhum. A esposa dele na barraca lá onde eu tô com a minha esposa, mulher, namorada, entendeu? E fico lá com ela e tal, e com treino, né, quando dá pra treinar e tal. E a gente fica lá e ela me ajudou muito, entendeu? Porque eu, na época, em 2022, eu reintegrei a seleção novamente, né? E aí tava treinando bem, cheguei, né, e me dedicando, mas eu perdi minha mãe em 2021, e aí foi como o Roberto falou, com questões pessoais, eu abri mão de estar naquele ambiente, né, de seleção, até por conta da minha paz de espírito, da minha sanidade mental. Não tava legal, entendeu? Aquele ambiente ali, não por conta do ambiente, porque, pô, o que ficam das viagens, que são muitas, né, quando você integra uma seleção, sim, de qualquer modalidade, é a questão de distância da família. Pô, assim, quando eu fui para a Paralimpíada de Londres, 2012, cara, a gente ficava 20 dias em São Paulo, porque a gente pegava, eles subdividiam, né, em fase masculina e feminina. Só que alguns atletas do masculino ficavam junto com o feminino e vice-versa. Então nós passávamos 20 e poucos dias em São Paulo, aí voltava para casa, ficava 10 dias, aí voltava para São Paulo de novo, sabe? Nessa batida, entendeu? Uhum. Então pra mim fé é isso, eu estar bem comigo e paz de espírito, entendeu? Paixão, diga. Deixa um recado pro pessoal que está nos assistindo, pode falar da Aurece se você quiser, pode deixar o endereço das redes sociais ou uma mensagem.
Bom, como eu estava dizendo um pouquinho atrás, né, a Euressa ela tem a sede administrativa no centro. A gente tem algumas parcerias, né, com o Leonardo Lara para fazer o judô de alto rendimento. E os nossos esportes de iniciação, hoje eles acontecem em Nova Iguaçu, que a gente construiu uma quadra. Nós escrevemos no edital e a Euressa construiu uma quadra dentro de um terreno da prefeitura, na concessão. E hoje lá acontece todos esses esportes lá, iniciação, atendendo todas as pessoas com deficiência dentro dessas modalidades, que é o judô, o futebol, o golbol e o atletismo, além da reabilitação, serviços de assistência social, psicólogo e fisioterapia para essas pessoas lá da Baixada, né, na sua grande maioria, mas também tem gente do Rio que vai para lá, de Niterói, enfim, mas a gente atende lá. E assim, o recado que eu deixo para as pessoas, pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, com ou sem deficiência, ou que conheça alguém com deficiência, a primeira coisa vamos praticar atividade física, em primeiro lugar, que é bom. Segundo lugar, que a gente consiga enxergar a pessoa antes da deficiência, né, independente de... Porque assim, a pessoa com deficiência, ela pode ser o que ela quiser. Um grande judoca, um grande futebolista, um grande atleta de atletismo, de natação, ou, né, praticar esporte pela saúde, e vai ser um grande advogado, grande fisioterapeuta, né, enfim, qualquer coisa que ela queira ser, e a gente poder dar essa oportunidade às pessoas que não têm uma deficiência aparente, que seja um professor, assim como o Zeca, que dentro da profissão dele deu a sua contribuição, dá a sua contribuição, vocês aqui com esse podcast, vocês na profissão de vocês, seja professor, mãe, pai, enfim, deem oportunidade às pessoas com deficiência, que ela vai chegar muito longe, e eu tenho certeza que a gente vai diminuir a fila do SUS aí, com qualidade de vida dessas pessoas, né, com menos médico, com menos remédio, e mais esporte, mais saúde, mais vida, que é o foco aqui do nosso podcast. Então, primeiro, parabenizando vocês aí, e esse recado que eu deixo para a galera: pratiquem esporte, procurem a gente, usem e abusem aí do que temos de ferramenta para a gente, né, e as pessoas com deficiência serem valorizadas num sentido maior da coisa, né? E você, Petitinho, o que você deixa aí de mensagem pro pessoal que tá ouvindo a gente? Pô, o Roberto já falou tudo, cara, mas realmente, um pouco, né? Realmente, já deixar como reflexão, né, cara? Foi como o Roberto falou, tentar enxergar o ser humano além da deficiência, né? Isso é o mais importante, né? Porque nós estamos aqui, assim, eu vou até falar aqui, independência, né, para uma pessoa que tem uma limitação física ou visual, mas nós tentamos sempre caminharmos, né, com nossas próprias pernas ali. Claro que tem sempre alguém que ajuda. Assim, hoje a gente chegou aqui, eu vim para cá, minha mulher me deixou aqui, né, aí meu enteado me deixou lá no Zeca e tal, a gente conversou, que fazia tempo que a gente não tava junto. Mas tentar sempre olhar para o próximo, né? Enxergar o próximo, porque nós passamos nas ruas e a gente precisa, né, de um auxílio. Tem realmente, acontece de ter um cego um pouco mais rabugento, não quero ajuda, eu vou sozinho e tal, mas acho que ninguém faz nada sozinho. Alguém sempre precisa de um outro alguém, entendeu? Então, tentar enxergar um cadeirante, enxergar um cego, né, com a bengala lá, que colocaram há uns tempos atrás, né, Roberto, a questão de cor de bengala, não, que é legal e tal, mas, pô, você tem a bengala de uma cor, só que, infelizmente, o cara que não tá voltado para essa realidade não vai saber que o cara que tem uma bengala fluorescente é baixa visão, um cara que tem uma bengala com a cor toda branca vamos botar, cego, o outro que tem a branca com um gomo, né, que a gente chama de gomo, o material que confecciona a bengala lá e tal. Aí as divisórias, né? Porque a bengala você pode armar e ela também desarma. Aí é isso. Então tentar enxergar o ser humano além da deficiência, e vai ter alguma coisa assim, algum complemento final pra gente poder agradecer algumas pessoas, que eu sou a pessoa que tem gratidão. Então, pode agradecer. Então eu queria agradecer ainda mais que na minha vida, pelo menos ainda mais desportivamente, né? Eu não seria ninguém se o Fonseca não tivesse me aberto as portas lá, me descoberto, o Lara de abraçar a causa sem me conhecer, e aí eu fui demonstrando no dia a dia, né, a dedicação, o empenho, e as coisas foram acontecendo.
Vou agradecer um cara, né, que é o Carlos Eduardo, famoso bad boy, meu papito, que, pô, aquele cara ali, ele confiou mais em mim do que eu mesmo, entendeu? Então, tem várias histórias que o tempo aqui, o papo vai fluindo, né? Mas ele, pô, um cara que confiou muito em mim, cara. O cara que, pra onde eu precisasse ir, ele tava comigo, entendeu? Porra, Gilson, pô, nosso preparador físico aí, até tá com o Roberto direto, cara que abraçou minha causa ali também, num período que, pô, eu tava com a situação, aí as coisas foram degringolando pra um outro lado, ele, vambora, tá comigo. Aí me botou debaixo das asas dele, veio, pô, trabalhar, né, me dá aquele know-how, pô, parte física, entendeu? Tem muita gente, cara. Minha família, meu filhote, meus sobrinhos, meus irmãos, pô, principalmente o meu irmão, que é a referência que eu tenho como homem, né? Porque meu pai eu perdi muito cedo, com 6 anos de idade, entendeu? Então, minha mãe foi mãe e pai, né? Dona Posidônia, famosa Doninha, Possi, né? Então, é minha rainha, entendeu? Hoje não tá comigo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E o que segue é ir pra frente, né? Porque a vida precisa continuar e agradecer, cara. É só agradecimento. Agradecer a Aurécia aí que, pô, abraçou a causa, né, da pessoa com deficiência, né? Como o Roberto falou. E proporciona aí, porra, com toda a dificuldade, né? Questão de passagem. Pô, graças a Deus, assim, a primeira etapa é sempre custeada aí, né? Com todo o suor que o pessoal lá tem, né? Pô, Vanessa, Albert, Dias, né? Anderson Dias, né, Roberto? Uhum. O próprio Roberto Paixão aí, então fazem aí das tripas coração, né? E o que cabe a mim, né, é chegar lá e dar meu sangue, entendeu? Assim, pela instituição, né? Que às vezes até eles brigam comigo, pô, tem que aparecer lá mais, porque lá eles têm a parceria aí do Judô Clube Leonardo Lara com a Aurécia. Eu tô num outro momento, né? Assim, entendo, tô junto, né? Principalmente quando tá competindo em viagem, né? E o pessoal lá, os mais novos lá, que não são tão novos assim, mas com um pouco menos de experiência, pegam comigo lá, pô, própria... o Mateuzinho, a Carol, o Rafael, o Pé de Múmia, então eles gostam sempre. A história é boa, esse cara aí tem história, esse Rafael aí tem história. O Roberto pode contar algumas aí depois, numa próxima oportunidade. Esse cara tem história. Mas é isso, cara. É só agradecer aí, pô, obrigado a vocês aí por nos dar essa oportunidade, né? Zequinha arrumou, né? Pra Léo, Hélio, foi um prazer conhecê-los, né? Então, é isso, cara. Eu só tenho a agradecer. Meu filhote Gabriel, que eu não posso esquecer de falar o nome dele, meu Galalau, cara de 1,90 m quase 90, entendeu? E é isso, tem 20 aninhos aí e agradecer a todos. Primeiro eu queria agradecer vocês estarem aqui presentes. O que eu vejo aqui na minha frente são 2 atletas vitoriosos na vida, tá? Não vejo como deficiente de nada, tá? Eu acho que vocês são super-heróis, vocês são guerreiros de verdade. Quando vocês entraram aqui no estúdio, eu fiz questão de apresentar passo a passo aqui de vocês, sim, porque vocês são independentes, vocês têm independência, vocês têm autonomia. Limite, quem tem é município, não são ninguém aqui. Eu acho que vocês são exemplo não só para os outros atletas, para-atletas, e nem outras pessoas com deficiência. Vocês são exemplos para a humanidade, para todo mundo, exemplo para mim, exemplo para o Zeca, para o Hélio, para o Samuca que está ali. Então, eu coloco vocês no mesmo patamar de qualquer um que esteja aqui na sala ou qualquer um que esteja em qualquer outro lugar, tá? Agradeço a vocês, deixo a palavra um pouquinho para o Zeca também, para poder falar, e obrigado por tudo.
Eu queria agradecer realmente, eu estou realmente sensibilizado, comovido com a história de vocês, apesar de já conhecer um pouco, ver o sacrifício de vocês e eu poder aprender com vocês também muito, porque cada palavrinha que vocês colocam aí, Petitinho falando da mãezinha dele, ele não perdeu, ela está dentro de você, por isso você sempre fala nela. Com certeza. Está sempre aquela chaminha dela dentro de você, como nossos pais, seja o que for. E Paixão também, com dedicação dele, com a labuta dele, eu tive a oportunidade de participar de um evento, de uma festa lá, verdade. que foi muito legal, que acabei sendo sorteado em 2 caixas de cerveja, blind beer. O cara é sortudo ainda. Eu sou sortudo. É sortudo. Só não é sortudo porque não bebe, né, cara? Não, mas eu fiz a doação pro Zequinha Max. aprecia um bom vinho. Mas eu dei uma caixa pro nosso amigo Maximilian, que também cara ajuda também muito o processo boa, aqui gente do boa, Daniel. Daniel Maximilian, que ajuda muito Paixão aqui na parte de jurídica, burocrática, né? jurídica, entendeu? Gente Então, boa, realmente, eu só tenho a agradecer, tido a oportunidade de aprender com vocês. Max. O que eu posso fazer, eu faço, mas eu também estou aprendendo, porque quando eu tenho os vídeos do Paixão pulando, você em cima dos 2 bozus lá, fazendo kumikatá, fazendo puxada. Sim. Então, isso para mim foi um aprendizado muito grande, cara. Vocês confiarem no que eu falava, Paixão pulava e voltava, eu falei, cacete, o cara não tá olhando a cama elástica, mas ele pula e volta, você em cima dos 2 bozus, bota um pé à frente, bota outro, puxa aqui. Sim. Então você tem tudo registrado aí, que infelizmente eu não consegui mandar esse vídeo, mas realmente foi uma experiência ainda é uma experiência. A vida é uma experiência, né? E pra você Cada ver... dia é uma coisinha diferente que vai só nos acrescentando. E alguns absorvem aquilo e tentam colocar para frente para se tornar assim um mundo melhor, né? As pessoas melhores em volta de você. E para você ver que assim, que a gente, né, enquanto deficiente, a gente também consegue deixar boas impressões. Por quê? A academia aqui, nossa, aqui, a Corpo Companhia da Tijuca, é uma academia hoje que é referência aí no tratamento com a pessoa com deficiência, né? Muito por conta do convívio, né, do Sensei Leonardo Lara e os seus colaboradores, né? Para lidarem com a pessoa com deficiência, né, Roberto? Hoje em dia, qualquer professor lá na academia que fica na sala e tal, pô, Roberto... Eles fizeram um curso na marra lá. Na marra, foi na marra, entendeu? Mas foi bom. Foi bom, hoje em dia é um legado que a gente legado que a gente deixou, cara, isso é com certeza, entendeu? É um orgulho que a gente tem de ter deixado esse legado. Com certeza, entendeu? Hoje a galera procura academia, pô, tu malha lá, né, ela é bom mesmo, é referência porque hoje... Lá atrás, né, 20 anos, 15, 20 anos que eu tô lá... E não precisa de muita coisa, um pouquinho de bom senso, um pouquinho de boa vontade. Paciência, um pouquinho. Né? E aí o cego vai lá e malha, a pessoa com deficiência vai lá, vai malhar, fazer sua atividade física, com certeza tranquilo. Eu queria agradecer ao Roberto Paixão e ao Roberto Júlia. Famoso Pitito, ainda tem Pitito. O Paixão na frente. Paixão na frente. Paixão na Eu queria frente. agradecer a vocês e dizer que foi um privilégio, uma honra muito grande, um momento muito especial para mim, na qual eu estava ansioso por esse momento, de estar aqui nesse podcast, né, com essa participação de vocês, que para mim é muito especial. É um momento único, assim, muito legal mesmo. A gente fez um trabalho aqui descontraído, mas vocês contaram a história de vocês, que é uma história muito bonita, uma história de luta e de vitória. E espero que essa história que vocês contaram chegue no lar de muitas pessoas através desse canal e ajude outras pessoas também a lutar e a vencer da mesma forma que vocês são vencedores hoje, né? São grandes exemplos, grandes pessoas, grandes personalidades aí na qual nós admiramos. E aí deixar aqui, ó, de repente daqui a uns anos, você vai estar entrevistando aí outras pessoas com deficiência que de repente esteve ouvindo esse podcast e se inspirou. Sim. Quem sabe aí. Sim. Porque o podcast ele veio para ficar, né? Sim, para dar voz a pessoas anônimas aí que de repente não teriam oportunidade, né, de vi falar. Lá aqueles 2 cegos malucos lá no teu canal, me inspirei neles aí, agora tô aqui e tal. Não, agora que vocês têm o contato do Hélio, Hélio, tem 2 caras na fita, tem 2, um atleta e uma atleta, e assim fica também. Espero que vocês tenham gostado de participar. Carolzinha.
Aí, tem que chamar esse tal de Rafael de Pé de Múmia aí, que tem muita história pra você. Vão gostar, cara. Rapaz. Espero que vocês tenham gostado de participar, tá? Paixão, tá, Com Júlio? certeza, eu agradeço aí. Ele tá meio pé da vida comigo, que eu dei uma gastada nele, que ele não tava nem mais falando comigo, mas eu gosto dele. Rafael, Pé de Múmia, eu gosto de você, cara. Mas quando eu voltar a treinar, eu vou te pegar, eu vou te matar de porrada. Então valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Hélio. Valeu, obrigado Léo, pela Zequinha. participação. Valeu, obrigado Samuca. por estarem aqui. Obrigado. Valeu. Obrigado, Zeca Brandão. Zeca Brandão. Valeu. Nosso carequinha Tô chamudo. Nossa, Pode careca. cortar. Tô ficando sócio aqui já a segunda vez.